Olá para você que nos assiste. Estamos aqui com a segunda parte da entrevista com o João Anacleto. João Anacleto, muito obrigado. Eu não falei isso na primeira vez, mas estou falando na segunda agora. Obrigado por estar presente aqui com a gente no canal. Olha só Sempre um prazer. Né, que profissionalismo esse, né? Eu estou agradecendo na segunda parte, que beleza. Então, você tem um canal lá da Roda. Povo de Roma! Bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde vocês todos entendem sim qual carro devem comprar. Cara, você faz assim disseca o carro de A a Z, e de uma forma que eu acho muito legal. Agora, tem uma parte que eu vou te falar que eu não gosto. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, porque domingo é duro, amigo. Eu disse no tava distraído, não olhou pra frente, olha só no que deu. Bateu de frente você. Só tocar isso nas rádios também, hein? Eu não gosto quando você entra dentro do carro, lá na posição, lá, pega no volante, você põe a mão naquele rádio. Você põe o dedinho no rádio, aí você coloca um pagode, meu amigo. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, porque domingo é duro, amigo. Faz puxar. Quero ser feliz, você também. Não devemos nada pra mim. A pior rádio que existe, você bota lá, mas que negócio é esse, cara? Da onde vem isso aí? Você não tem um CD, um negócio? Você quer acabar com o negócio, velho. Não. Você gosta Eu vou te pagode? falar, eu não coloco Spotify. Na verdade, eu nem conecto meu celular lá. Eu vou na Voice of People is the Voice of God. Eu vou na rádio mais popular, Transcontinental, 105 FM aqui em São Paulo, né? Tupi Fez um FM, jabá, hein? top, virou top FM. Tupi também? Tupi Eu vou FM? nessas porque... Opa. Eu top, ouvi né? muito Top Tupi. FM. Era Tupi, virou top. Na verdade, eu faço isso justamente para pegar alguma coisa na hora ali e fazer uma graça. Porque, na verdade, o que eu faço no canal é o que eu sou no dia a dia. Então, assim, na revista eu tinha até uma tecnicidade, testei carro em pista há muito tempo. Na Car and Driver eu soltei um pouco mais esse meu jeito meio bonachão. E no canal é você conviver comigo mesmo. Não tem muita... Se você me conhecer, sentar para almoçar comigo, for num bar, for numa festa que eu tiver, aquelas piadas são as que eu vou fazer. Assim, e são referências de muitas coisas engraçadas que eu passei na minha vida. Eu já me perdi no Polo Norte, por exemplo. Polo eu Norte? já Você foi fazer o que no Polo Norte? Eu fui uma vez para a Islândia, né? Não é exatamente o Polo Norte, mas está ali no Círculo Polar. Tá. E eu fui... Era solteiro, na verdade, 2008, né? Conheci uma moça lá, uma croata, e estava no motel e fui na casa onde ela morava, fiquei lá um tempo, tomamos algumas coisas, enfim. Na volta, estava chovendo, 3 graus, e eu não sabia onde eu estava, muito por causa do vinho de maçã croata que ela me serviu. Nossa. E aí eu saí andando, falei assim, bom, eu sei que o meu hotel é perto do porto. Chovendo, 3 graus, repito, hipotermia batendo a porta. E aí eu chegava nos taxistas e falava assim, ó, I need to go to the Hotel Borg. Aí eu ficava com o cartão assim, e eles falavam assim, I don't understand you, e saíam. E na Islândia todo mundo fala outra língua, né? Eu tentava falar espanhol e, enfim, eu cheguei no evento na terça-feira, numa quarta-noite, assim, e já era 2 da manhã, o test drive começava às 7. E aí eu tive a ideia de pegar o cartão do hotel e falar assim, meu, eles não estão entendendo. E o hotel era B-O, com trema, R-G, Borg. Pra gente é Borg. Uhum. E eu falava, Hotel Borg, e eles não entendiam. Aí, quando passou o terceiro taxista, eu já estava perto do porto, mas eu acho que eu estava até indo pro lado errado, eu parei ele no meio da rua, assim, para. Aí ele, porque lá é muito seguro, tal, eles não têm esse medo de assalto, nada. Aí eu falei assim, I need to go to the Hotel Borg, help me, please. Aí ele, Hotel Borg, I don't know where it is. Eu falei, não é possível, ele não tá sabendo. Eu falei assim, é esse aqui, ó. Aí ele olhou o cartão e falou assim, Hotel Bjork. Eu falei, pô, Bjork não é a cantora, velho? Bjork é a cantora. Tinha um J assim, no meio, né? Ele falou assim, não, aqui
o Borg islandês é o norueguês arcaico, não é o Borg alemão. Meu Mano, Deus. enfim, eu fiquei rodando 35 minutos na chuva, em pleno Polo Norte, no inverno, quase nevou só no outro dia, e porque eu não sabia pronunciar Bjork Pior. em islandês. E ainda deu uma de ator da Globo que você parou o carro ainda. Para. Deu uma Parei. João Kleber, né? Você deu uma de Se João não me Kleber. conhece, Para esse carro aí. Deu uma de louco se não me conhece, se não me conhece, vai me conhecer. Vixe Maria. Então, Uma das grandes histórias, né? uma grande história. Meu Deus, Polo Norte. Polo Norte, Eu é. não sabia nem que carro Polo andava Norte no e Polo Polo Sul Norte. também. Cara. Eu não sabia que carro andava no Polo Norte. Eu achava que não andava, não. É, Só na carro verdade, de neve, na essas Islândia foi o lançamento do Volkswagen Golf da 6ª geração, que teve até uma bagunça no dia lá, que um dos assessores da Volkswagen alemã falou que a geração 6 viria para o Brasil. É. E não tinha motivo de não vir também, porque iam levar um monte de jornalista do Brasil para a Islândia em 2009 e falou assim, não vai vir. Na verdade, aquilo foi a primeira apresentação, vamos dizer assim, do embrião do que seria a plataforma MQB, que viria no Golf 7, que esse sim veio para o Brasil. Sim, legal. Mas não era MQB ainda. Ainda não é. Não era MQB ainda. Era uma plataforma que já tinha alguns requintes de MQB, mas ainda não era. Só que foi uma preparação, né? A gente se acostumar com tecnologias, especialmente de motor, que eles já usavam 1.4 turbo lá, e viria para cá. Então, a Volkswagen devia ter alguma sobra de budget. Ela falou assim, vamos levar esses caras para lá, para já entender desde já o que vai ter no Brasil daqui 5 anos. E foi o que aconteceu. Legal. Bom, vamos voltar ao assunto que a gente estava no primeiro bloco. Você citou algumas vezes os acelerados. Você falou que você já participou. Eu já vi você participar lá. Agora me diz, você ganha dos caras lá ou você toma pau? Você é braço? Tá um pau, né, meu? Você dirige Não. bem? Bom, braço eu não sou. Pegar qualquer incauto na rua aí, eu dou pau. Mas os caras são... Eu fui muito tempo piloto de teste, né? De frenagem, aceleração, força G, retomada. Eu sei muito bem onde é que o carro vai melhor ou não vai. Agora, para dirigir em pista, você tem que ter prática. E não adianta falar assim, puta, eu dirijo bem mesmo, né? Dirijo bem, com esse peso todo vou bem no kart e tal, mas é a constância que faz você se aprimorar. E, por exemplo, Cássio anda de kart, puta, é bom demais, acelera, tá sempre lá no velocidade. Gerson é kartista desde os 7 anos de Cristo. Ele não fala a idade, mas ele tem mais ou menos essa idade. E o Márcio Murta, que foi o que eu andei de Amarok um contra o outro, Amarok V6, ele é um piloto que se aprimorou em track days, né, com os carros, com o conteúdo que ele faz lá no Alta RPM. Então, sinceramente, eu estou bem abaixo deles. Mas eu dirijo direitinho. Fica uma diferença porque você precisa de treino, foi isso que você falou, né? Você precisa focar no negócio. Se você focasse, com eu nunca fui muito... você iria bem melhor, é isso, né? Você dá na verdade, eu nunca fui muito... na verdade, eu nunca fui muito ligado a essa parte desportiva do automóvel, né? Sempre gostei, cobrir arrancada e tal, mas eu sempre fui mais ligado na percepção, na informação, que era o meu trabalho, né, na revista. Nunca fui muito jornalista piloto. Tem muito jornalista piloto, mas eu nunca fui. Que nem teve uma vez que a Fiat fez um evento do Uno em Fortaleza, Autódromo de Fortaleza. E o melhor piloto, vamos dizer assim, que bebesse menos combustível, ganharia o carro, entre os jornalistas. Olha. E aí eu fiquei em último, mas eu fiz a volta mais rápida. Você meteu o pé, você não quis saber de economizar gasolina. Falei que se dane. Não quero o carro. Não. Senti o carro, não quero ganhar carro. Falei, ainda mais um Fiat Uno, eu quero um Fiat Uno para quê? Né?
Não, mas era aquele Uno que já estava com aquela frente de lado, até que era legal na época. Ah, é? Ah. Já já a gente vai chegar nos tipos de carro que você gosta, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, assim, você, já que a gente tá falando de pilotar, esse tipo de coisa, você já teve experiência com algum carro de protótipo assim ou não? Stock Car ou Cara, Fórmula 1, alguma coisa parecida? a Fórmula eu nunca dirigi. Eu já fiz pauta com um Stock Car do lado, arranquei num Dragster em Curitiba e andei do lado também de um Le Mans Series da Porsche. Mas fora isso, não. De dirigir mesmo, a coisa mais insana foi o McLaren Senna que eu andei em Interlagos e em breve você vai ver o vídeo no canal. Ah, é? Opa! Então faz pouco tempo que isso aconteceu, hein? Foi no Senna Day, 1º de maio em Interlagos. Olha, legal. Então a gente vai ver no canal, tem um mês aí que o pessoal vai ver? Dá pra falar um mês? Ou Deixa não eu tem programado? ver, deve entrar no ar no final dessa semana, do dia 24, lá pelo dia 27, 28 de junho. 27 e 28 de junho. Então você que tá curtindo o canal A Roda, tem que curtir, entra lá. Já tem 60 mil, entra lá, vamos botar entra lá. 70, 100 mil lá nesse negócio. Curte lá o canal. E pode do João, comentar que eu respondo. Isso aí. Lá no fim do mês de junho, então, vai sair a McLaren, e essa eu vou ver. Bom, agora então, ó, a gente fala de McLaren, tá? Você falou de Audi, de Mercedes, você mostra Renegade, você mostra um monte de coisa, mas aí eu vejo lá no Instagram, sei lá, com um Ômega SW, um veinho lá, Passatinho veinho. Assim, você gosta desses carros ou não? Curte um carro velho? Na verdade, eu tenho uma Ômega Suprema CD93, que é justamente a fase mais áurea minha de leitura de automóveis, quando eu comecei a pegar gosto pela coisa. Ele era o carro mais caro do Brasil na época, e eu achei na rua, um cara não sabia se queria vender, se não queria, eu conversei com ele e acabei comprando. Tem um apreço muito especial por carros dos anos 90. Se eu puder um dia ter uma garagem só com carros dos anos 90, eu teria Gol GTS, Passat Pointer, Cadete GS, 1.6R, enfim, 80/90. Aquela fase de 88 a 94, que a gente tinha sempre os mesmos carros feitos de várias formas. Mas era tudo carro quadrado, como é que você gosta de um carro assim diferente? Porque depois que veio os carrinhos redondos, né? Depois de 92, e começou a arredondar tudo, né? Esses caras... 94 do Corsa, né? Então, o Gol GTI... Mas você tem que pensar que a moda dos carros arredondados começou com o Fusca, né? Exato. E lá em 1930 já tinha carro redondo, né? Tudo bem, mas os outros carros eram todos quadrados, tudo Galaxy, né? Parecendo Galaxy. Mas eu gosto muito desses carros, e hoje, dos carros novos, eu consigo ver qualidades para o meu gosto em todas as categorias. De hatch médio, hatch compacto, hatch médio vai acabar também, né? Não vou nem falar. Mas de hatch compacto, de SUV, de picape menos, não sou muito chegado, sou um urbanoide, né? Sou um cara sempre de cidade e tal. Acho que a picape é pouco prática até para indicar para as pessoas, e sinceramente não gosto muito de andar, mas as picapes estão evoluindo como os SUVs evoluíram um tempo atrás. Então acho que daqui 10, 15 anos, essa coisa de ter prazer pelo automóvel e tal, eu acho que vai chegar nas picapes. As picapes precisam evoluir, precisam sair do chassi para o monobloco, mas na minha concepção assim, de evolução, acho que a picape vai ser o flagship de quem... Flagship, não vou parar com esses anglicismos. A bandeira ali de quem é apaixonado por automóvel. Eu acho que vai chegar na picape. A picape vai ser um símbolo, como hoje é o SUV, né? É um símbolo de praticidade e tal. Mas, assim, eu não sou assim, falar assim, puta, eu sou apaixonado por esportivos, tal, tração traseira. Cara, tem muito carro esportivo, sedã, tal, tração traseira, que é pior que outro. Eu prefiro me pegar no conjunto da obra, que, na verdade, assim, não é só o meu gosto, é o meu trabalho, e aí eu consigo aliar uma coisa com a outra. Obviamente, eu prefiro mais sedãs do que SUVs, obviamente, eu prefiro mais hatches do que SUVs, mas isso não quer dizer que o SUV é uma coisa ruim. Tem muitos SUVs, aliás, cada vez mais, né? Os investimentos das marcas estão todos voltados para os SUVs, e cada vez mais os SUVs vão ser mais legais. Só a título de curiosidade,
vão lançar um Renegade com um híbrido plug-in, um Renegade que é um carro de 4 metros e pouco, vai ter 240 cavalos e vai fazer 18 km por litro na cidade. Isso aí, se der certo, vai ter mais na terra do que hidrogênio. Todo mundo gosta, um carro compacto, um carro legal de andar. Então, as evoluções, a gente não pode... Eu posso não gostar muito dos SUVs, mas eu não posso desconsiderar que a evolução do automóvel vai passar por eles e pode ser que daqui a 30 anos a preferência das pessoas seja outra, mas por hora tem que olhar para os SUVs com carinho, mesmo eu não gostando muito, porque toda a evolução da indústria está concentrada neles. E mais do que meu gosto é o meu trabalho. Sim. Não tem o que fazer. Legal. Agora, a gente está falando de SUV, alguns tipos de carro, né? Você tem algum tipo de carro preferido? Algum que você gosta mais? Assim, você gosta mais de sedã, gosta mais de SUV? Você gosta mais do que, por exemplo? Eu gosto mais de carros de 2 lugares, em primeiro lugar. Eu acho que os roadsters são as coisas mais legais para quem gosta de dirigir. Menos peso, menos lugares, menos lugar para onde entrar o ar. E, em segundo lugar, gosto muito de peruas. Muito mesmo, acho bonito. Se eu pudesse, eu comprava uma CLS, uma Mercedes-Benz CLS 63 Shooting Brake e deixava na sala, só para ficar olhando todo dia. Esse é o típico carro americano, né? Esse Mercedes que você está falando é tipo carro americano. Não, é um carro europeu. É europeu? Não, eu tô falando tipo um As caravana, peruas, assim, que ele é grandão, né? Que ele tem uma traseira grande. Então, mas... Não? Então, teve durante os anos 70 e 80, teve mesmo nos Estados Unidos, ainda mais com aquela a moda Wood, né? O Chevrolet Caprice, o Taurus teve peruas muito legais, mas isso é uma vertente muito clara, e até hoje na Europa. Você vai para Portugal, a Espanha, para a Alemanha, os táxis são todos perua, tem muita perua a diesel, as famílias estão migrando aos poucos para os SUVs, mas não como acontece na China, no Brasil. Nos Estados Unidos, não, o SUV é um, vamos dizer assim, um patrimônio americano, né? Desde o Bronco, enfim, a gente teve o Willys, né? Que fazia rural. O SUV é um padrão americano mesmo, que é a picape para a família, vamos dizer assim. E as peruas são uma coisa bem europeia mesmo. O europeu curte, gosta, tem o carro de puxar trailer, que normalmente é uma perua, não é um SUV. Isso está mudando um pouco, mas ainda as peruas são meio que paixão continental, não nacional, da Europa. Legal. Agora, falando de combustível, nós temos carros gasolina, diesel, álcool, e está surgindo agora os carros elétricos, né, que estão chegando, que tinham uma autonomia baixa, né, quando chegaram aqui, e a gente está vendo alguns com boa autonomia agora, pelo menos uns 600 km de autonomia aí, né, alguns aí, eu não lembro se é da Ford, esse carro com 600 km, acho que você deve saber mais. Mas você acha que o carro elétrico é o futuro? Você acha que não vai ter mais gasolina em álcool? O que você acha a respeito? Cara, eu sou bem reticente com o carro elétrico, viu? Porque você reestruturar todo o plano de abastecimento para eletricidade é complicado. O primeiro ponto sempre foi a autonomia, né? Hoje não chegam a 600 quilômetros, os Teslas chegam, mas são caríssimos e quase não vendem aqui. Os carros vendidos aqui têm uma média de 300 e 450, 480 quilômetros. Isso. Mas a grande questão do elétrico não está nem voltada para carga nem para autonomia. A gente precisa ter infraestrutura elétrica, né? Você imagina se você trocar todos os carros que são abastecidos hoje com combustível fóssil ou com combustível vegetal, leia-se gasolina, etanol e diesel, e você colocar todos eles na tomada, qual o impacto disso? Segundo ponto, como você vai convencer de que essa é uma energia limpa se em países da Europa, e especialmente na China, essa energia é obtida através das termoelétricas, que são queimas de carvão. E é caro pra caramba. Então você não é nem questão de ser caro, é porque você não está tirando o CO2, ou o CO, que é pior ainda, da atmosfera. Você está trocando um pelo outro. Sim. Então, eu te garanto que na Alemanha, que é
100% praticamente, 90%, eles têm bastante eólica e tal. 90% da energia gerada na Alemanha é produzida queimando carvão. Abastecer um carro elétrico é mais prejudicial ao meio ambiente do que andar num carro a diesel. É porque ele vai gastar duas vezes, é o que você está explicando. Ele vai gastar, além da energia elétrica, ele vai gastar na parte que faz Não. energia A elétrica. questão da energia elétrica é justamente porque para gerar essa energia, ele teve que queimar carvão, Isso. que é muito mais prejudicial para a atmosfera, para o meio ambiente, do que o diesel. Do que a queima fóssil, ainda mais porque tem muito mais filtros hoje em dia, e etc. E tem outra coisa, ninguém considera a extração do lítio e do manganês. A extração do lítio e do manganês demanda água para você separar os elementos e fazer uma bateria. Quando você tem o petróleo, você extrai o petróleo do chão, obviamente, quando tem alguns acidentes com cargueiros, enfim, mas isso é cada vez mais raro, você extrai ele do chão, refina ele, não usa uma gota de água e põe no carro. A queima é nociva? É. Só que há estudos que comprovam que o cultivo da pecuária é mais nociva para a atmosfera do que todos os carros da diesel andando juntos. Um boi, a flatulência do boi é mais nociva com relação, por exemplo, ao enxofre que o diesel produz, o diesel queima e joga na atmosfera, do que um carro. Então, assim, as pessoas estão acreditando numa verdade absoluta sem fazer as contas. E quando é para você emitir o CO2 de gasolina e diesel, parando nessa parte, depois eu falo do etanol, não se faz a conta. O etanol é outra coisa. O etanol polui muito mais na queima do que gasolina e diesel. Ele emite muito mais CO2 na atmosfera. Contudo, há uma certeza de que o mundo é uma bolha atmosférica e é a mesma, a exceção dos buracos de ozônio na Austrália. Então, a premissa é a seguinte: o combustível, o etanol queimado em São Paulo, ele é recuperado pela plantação de cana em Ribeirão. Porque há fotossíntese, o gás carbônico é absorvido, ele emite oxigênio. A bateria aqui está acabando, já vou carregar. Ele emite oxigênio, enfim. Só que o ar poluído de São Paulo, quem está com o nariz de São Paulo, não está respirando o ar de Barretos, ou de Ribeirão, ou de planta cana. Está aqui. E aí, a gente vai pensar no crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Então, se eu tiver uma hidrelétrica que produz eletricidade, eu vou poder ter carro elétrico. Se eu tiver uma termoelétrica, não. Então, tem tudo isso. E também tem no Brasil, especificamente, você tem a bancada rural no Congresso, que muitos deles defendem interesses de pessoas que plantam cana e produzem etanol. Você acha que alguém do Congresso Nacional vai votar numa lei que incentiva o elétrico, sendo que 35% dela é bancada rural, protege os interesses dos ruralistas? Você acha que eles vão votar alguma lei contra os interesses deles? Essa é a pergunta que eu sempre deixo. Com certeza não precisa nem perguntar. Eles só usam os interesses deles, né? Com certeza. Mas os interesses deles são... Para mim, assim, só para finalizar esse assunto, para bater o martelo, para mim, o carro elétrico no Brasil só vai ser realidade daqui 40 anos. Eu não vou nem falar de 15, nem de 20. Tem muita gente que discorda de mim, eu entendo. Mas, analisando a grosso modo, do jeito que é hoje, 40 anos.